Olá pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live especial de profissional para profissional, essa live que eu fiz especialmente para você, psicóloga e psicopedagoga que me acompanha aqui no Instagram. Muito bom ter você aqui comigo. As nossas lives, de profissionais sempre acontecem sextas-feiras, mas hoje a gente está numa data diferente, porque é um dia especial, um dia que muitos psicólogos e muitos psicopedagogas estão esperando. Oi, Rosângela, seja bem-vinda. Olha, essa live é para psicólogos e psicopedagogos, mas você que é mãe de TDAH, tá entrando aqui comigo, fica porque eu tenho certeza que essa live vai te ajudar também. Oi, Ana, seja bem-vinda. Porque atendimento online é o nosso tema de hoje e muitas vezes as famílias, têm dúvidas sobre o atendimento online. Será que funciona atendimento online para TDAH? Será que não funciona? E como pode acontecer? Em que situações, não é indicado? Em que situações é indicado? Que vantagens que tem? Então, assim, a gente vai falar sobre isso hoje. E no finalzinho, você que é psicóloga, você que é psicopedagoga, que está aqui comigo, eu vou te apresentar uma proposta para que você possa aprimorar, desenvolver ainda mais o seu atendimento clínico com crianças e adolescentes com TDAH. Então, fica até o final para você conhecer essa proposta. Vários psicólogos e psicopedagogos estão esperando já há um tempo. Eu estou prometendo aí, já tem mais de ano. Só que, assim, a nossa vida é muito corrida, né? E nem sempre a gente consegue dar conta de tudo. Então, melhor a gente esperar, planejar e fazer no dia certo, no momento certo, para que tudo ocorra bem, né? E chegou então o dia. Então a gente já vai começar. Esse tema é um tema que, a gente vai falar aqui com psicólogos e psicopedagogos, mas é um tema que interessa também as mães, né? Porque eu, por exemplo, atendo várias crianças com TDAH, mas volta e meia recebo mães perguntando, como é que é o atendimento online? Funciona? Para o meu filho que tem 5, 6 anos, pro meu filho que tem 10 anos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Será que funciona na psicopedagogia? Será que funciona na psicologia? Existe legislação que vai nos guiar, na hora da gente organizar, todo o trabalho com o atendimento online ou não, será que o atendimento online é só a gente ligar a câmera e atender a criança como se a gente estivesse atendendo no presencial, só que à distância? Será que é assim? Vamos ver, né? A gente vai conversar sobre isso hoje. Deixa eu só confirmar aqui um número. Enquanto vocês estão entrando, Patrícia, espero que sim. Se tudo der certo com a internet, vai ficar gravado assim, tá? Tanto aqui no Instagram quanto no meu canal do YouTube, que depois eu subo a live pra lá. Aqui. Acho que eu achei, peraí. Tô só confirmando o número aqui pra que a gente não tenha problema, né? Eu não passar uma informação equivocada. Eu achei aqui, tô só confirmando. Pronto. Então vamos lá. Você que está entrando, ó, a Patrícia tá aqui, a Ana Luísa, são duas psicopedagogas. Que bom que vocês estão aqui. Vamos começar. E eu já quero, aproveitar que a Ana Luísa tá aqui, a gente precisa dar honra a quem tem honra, E eu aprendi muito com a Ana Luísa Rosa sobre atendimento online, Porque quando eu comecei a atender online, ela já atendia, ó, muito antes da pandemia, Ana? E aprendi muito com ela, nos cursos, enfim, trocando experiência. Então, muita coisa do que eu uso, do que eu sei. Claro que cada um vai dando a sua cara, vai tendo o seu jeitinho, vai modificando uma coisa aqui, outra ali. Mas a base, eu agradeço muito a você, Ana, pelas suas dicas, pelas suas orientações. Muito bom, né?
E hoje ela tá aqui comigo assistindo a live. Muito bom. Vamos lá. Então, pra gente poder começar, né, essa live... Peraí, voltou. Tinha dado uma travadinha. Pra gente poder começar a live, eu vou primeiro falar uma coisinha que eu acho que é muito importante da gente falar. Primeiro que o atendimento online, né, e especial na psicologia, não é algo novo, não é algo que surgiu na pandemia. Na psicopedagogia, a grande maioria dos psicopedagogos, né, descobriram atendimento online com a pandemia, em especial ali em 2020, né, quando fechou tudo e a gente não podia mais ir para os consultórios, né, fazer os nossos atendimentos. Então, a psicopedagogia, ela começou, claro que a gente tem sempre os pioneiros, né, sempre as exceções, né, como eu falei da Ana Luísa, que já fazia atendimento online há muito mais tempo, mas de uma forma geral, começou a se discutir muito o atendimento online na psicopedagogia com a chegada da pandemia. A psicologia já vem discutindo atendimento online há um tempo. Claro que esse atendimento ainda era muito restrito, né? Poucos profissionais faziam atendimento online, até porque havia ainda, né, muito desconhecimento em relação a essa modalidade, em termos de formação mesmo, né? E a psicologia, diferente da psicopedagogia, né, ela tem um conselho que regulamenta e fiscaliza todo o trabalho do psicólogo. E dentro desse conselho nós temos resoluções que norteiam o trabalho do psicólogo, inclusive o trabalho na modalidade online. E essa resolução, né, que teve uma alteração e saiu a última resolução agora em 2018, essa resolução, ela também define que para que o psicólogo possa atender online, ele precisa ter um cadastro no Conselho Federal de Psicologia. Tem um cadastro específico e é uma autorização. Então isso também inibia muito os atendimentos, né, do psicólogo online, devido a esse cadastro, que não é um cadastro tão simples de ser feito, muito menos um cadastro simples de ser autorizado, aprovado. Então, sempre houve, né, a possibilidade, mas não eram tantas pessoas que trabalhavam com atendimento online na psicologia. Com a chegada da pandemia, a gente teve que, primeiro, criar uma alternativa de sobrevivência, né, financeira diante daquele caos que nós vivemos em 2020, né, em especial ali no início de 2020 até o meio do ano. Muitas pessoas sem saber o que fazer, muitas pessoas perdidas em termos de, né, eu tô com meu consultório fechado, tenho custos, tenho, né, vida, né, preciso trabalhar, e não tinha outra opção. Ou a gente partia para online, ou a gente ia fechar o nosso consultório e esperar a pandemia passar. E a gente viu, né, que demorou bastante, então não dava pra gente ficar esperando, né. Então começou a se falar muito de atendimento online, né? Muitos cursos foram surgindo nessa época, muitas pessoas falando sobre esse atendimento. E da pandemia para cá, quer dizer, de 2020 para cá, o atendimento online se popularizou, né? Então ele ganhou aí notoriedade, ganhou, né, volume, né, no Brasil. Claro que ainda temos muitas coisas, né, equivocadas no atendimento online, isso é óbvio, né? Muitas pessoas que ainda acham que é só ligar o WhatsApp ali, a videochamada ou um outro aplicativo e atender online. Muitas pessoas ainda acham que é assim, né? E não é assim. A gente sabe, quem trabalha mesmo, né, sabe que tem algumas modificações que a gente precisa fazer, né? Como o próprio nome diz, é uma modalidade. O que é uma modalidade? É uma forma diferente de fazer. Então, não é a mesma coisa de atendimento presencial. Pode ter a mesma qualidade? Com certeza. Mas isso não quer dizer que vai ser do mesmo jeito. E aí, em 2020, o Conselho Federal de Psicologia, tá? Eu tô falando da psicologia porque a psicologia tem um conselho que rege, ok? O Conselho Federal de Psicologia publicou a resolução número 4, que suspendia provisoriamente
o cadastro, né, a autorização, né, ou a aprovação naquele tal cadastro que eu falei para vocês, para que as pessoas pudessem atender online, visto que a necessidade, né, dos profissionais era grande e também os próprios pacientes que não podiam ficar sem atendimento. Então abriu-se ali um período de suspensão dessa autorização para que as pessoas pudessem atender, né, e os pacientes não ficassem sem atendimento. E aí muitos psicólogos entraram no atendimento online, né, junto também com os psicopedagogos. Sendo que essa resolução, com o fim da pandemia, né, ela caiu. Então, hoje nós estamos novamente sendo regidos pela resolução de 2018, que fala, né, sobre o atendimento online, modalidade online, mas que também prevê ali um cadastro e uma autorização para esse tipo de atendimento, ok? Então, a gente sabe, né, que muitos psicólogos continuaram atendendo normalmente e talvez nem saibam que essa resolução caiu. Mas, enfim, hoje não, eu tô fazendo essa contextualização aqui porque é importante, né? Mas é claro que não vou entrar nesse mérito de quem tá, de quem não tá atendendo, enfim, isso aí não é minha função, mas é só para chamar atenção para vocês que essa modalidade, ela chegou para ficar. Ela não é uma modalidade que veio com a pandemia e que vai embora com a pandemia, que foi embora com a pandemia. Não, ela veio, ela já existia, se fortaleceu no período de pandemia e continua, e cada vez mais, eu acho que a tendência é ela se fortalecer cada vez mais. Então, hoje, a praticidade que o atendimento online traz, tanto para o profissional quanto para os pacientes, tem feito com que mais pessoas entrem na modalidade online, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses benefícios. Eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do atendimento online, algumas coisas que a gente precisa ter atenção em relação ao atendimento online. E no final a gente entra aí no meu presente, né, na surpresa aí que a gente tem para vocês que são psicólogos e psicopedagogos, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Tá tudo ok? Oi, Vivi, seja bem-vinda. Deixa eu ligar aqui o... Se por um acaso o barulho estiver incomodando, vocês me avisem, por favor, que eu liguei aqui um pouquinho o ventilador, né? Mas pode ser que o barulho atrapalhe. Vamos lá. Então, quais são as oportunidades, né, que acabam se abrindo para o profissional no atendimento online? Tem 3 grandes oportunidades. Primeiro, a disponibilidade. Então, eu acho que essa questão do online, né? Vou dar meu exemplo, né? Que eu acho que fica mais fácil. Hoje eu trabalho em escola, né? Eu sou orientadora pedagógica em uma escola, uma creche, sendo que eu tenho 2 matrículas nessa creche. Então, o meu horário lá, né, de trabalho, é um horário que me toma, durante a semana, um bom tempo. E aí, os horários que eu tenho livre, eu tenho horário que eu tô no consultório, atendendo presencialmente, mas eu tenho vários horários que, se eu fosse depender de atender presencialmente, eu não conseguiria. Então, por exemplo, eu saio hoje, né, 5 horas do meu trabalho, 5h10 eu tô em casa. E aí, 5h10 eu tô em casa, 5h30, 6 horas eu posso atender. Eu posso atender 7, 8, 9, depende da pessoa que vai estar sendo atendida por mim, se é adulto. Eu faço muita orientação de pais online, então, né, os adultos às vezes preferem depois de 8 horas, porque chegam no trabalho, etc. Então, assim, a questão da disponibilidade, né, para que eu consiga ter horários de atendimento nesses períodos em que talvez presencialmente eu não tivesse, é muito importante. Hoje, por exemplo, eu atendo à tarde no consultório, e aí o que aconteceu nesse dia de hoje? Eu tinha um paciente de 4 horas, tenho um paciente de 4 horas, que já tinha me avisado que não iria. Então eu atendi 3, 4 eu ficaria livre, e atender 5, 6. E aí, o que eu fiz? Eu consegui trocar um paciente meu online
que seria num dia que eu não ia poder atender por uma questão médica, e eu trouxe esse paciente online para esse horário de 16 horas. E eu atendi online, no meu consultório, um paciente que seria atendido em outro dia. Se não fosse online, eu não conseguiria mexer com esse paciente. E eu ficaria com aquela brecha de horário e ainda teria que desmarcar no outro dia, porque era um dia que eu vou ter que me ausentar por questões médicas. Entende? Então, assim, essa liberdade, né, é um ganho muito grande. Então, a gente tem uma liberdade geográfica, porque a gente chega a muitos lugares que a gente nem imagina. E o quanto é interessante, né, a questão do online é que você chega em lugares que você nem imagina que as pessoas te conhecem. Então, assim, eu já atendi paciente da Austrália, eu já atendi paciente de Amsterdã, hoje eu atendo 2 pacientes nos Estados Unidos, atendo paciente em São Paulo, já atendi paciente lá no norte, lá em... Ai, gente, sempre esqueço o nome daquele lugar. Quase na divisa lá com Venezuela, lá, esqueço o nome. Lugar longe pra caramba. Então, assim, já atendi pessoas e atendo pessoas de vários lugares do Brasil e de fora do país, né? Esses dias uma mãe da Itália, não, da Espanha, mandou mensagem pra mim e tal, querendo saber sobre atendimento online. Eu falei, caramba, da onde que essa pessoa me conhece, né? Lá da Espanha. Mas é o alcance que as redes sociais, né, que o online tem. Então, esse alcance nos traz também uma liberdade geográfica, porque hoje muitos profissionais, muitos pais procuram você porque quer ser atendida por você. Então, quando uma mãe hoje chega para mim e quer um atendimento meu, ela não está procurando um atendimento com uma psicóloga, ela está procurando atendimento com a Juliana, que é psicóloga, porque ela já me conhece nas redes sociais, ela já reconhece em mim uma pessoa, né, de autoridade naquele assunto e ela quer ser atendida por mim. E eu posso chegar até ela através do online, que presencialmente eu não conseguiria. Eu ficaria muito restrita, né, àquele tempo, né, aquele espaço, melhor dizendo. E com o online não, a gente tem uma liberdade geográfica e não só para a gente poder chegar a muitos lugares, mas também para pessoas que moram em lugares que talvez não encontrem um profissional. Tem cidades pequenas, por exemplo, que não tem um profissional para atendimento. Então, com online, essas famílias conseguem um profissional, né, para atender os seus filhos. Então, assim, a liberdade geográfica é um ponto muito positivo, né? Uma outra liberdade que também é importante é a liberdade de tempo, né, como eu falei, porque a gente consegue fazer uma gestão de tempo muito melhor. Então, tô aqui, tô atendendo, aí tem um horário, né? Eu consigo encaixar horários na minha agenda que antes que no presencial eu não conseguiria, né? Então, eu tô aqui, eu tô trabalhando, mas tem um horáriozinho, né? Esses dias mesmo eu trabalhei e saí na hora do almoço, no meu horário de meio-dia, de horário de almoço, e vim em casa. E aí, já estava pronto o almoço, e o que aconteceu? Eu atendi uma mãe que queria saber, né, sobre atendimento, orientação de pais. A gente fez um atendimento rapidinho ali, de meia hora, no meu horário de almoço. Se não fosse online, eu jamais conseguiria atender essa mãe, que é de São Paulo, e também não conseguiria atender, mesmo que ela fosse daqui da minha cidade, porque eu não teria horário para atendê-la nesse período de meio-dia. Então, assim, a liberdade de tempo também ela é muito boa, né? E fora uma liberdade financeira. Quem tem consultório sabe os custos que nós temos, né? Eu tô falando nós, porque assim, eu subloco, hoje eu não tenho meu consultório próprio, eu subloco horários, porque para mim é mais vantagem ter horários sublocados do que ter um consultório, porque eu tenho pouco tempo disponível. Então, assim, ainda assim eu tenho custo da sublocação, né? Eu tenho custo de deslocamento, eu tenho custo, né, de levar material, trazer material, aquilo tudo. Então, hoje o custo, né, financeiro de quem atende online é muito menor do que o custo de quem atende presencial, ok? Claro que o atendimento online não dispensa você ter uma licença para atendimento, não dispensa nada disso. Mas eu tô falando de custo no sentido de aluguel, no sentido de água, luz,
né? O que a gente precisa ter? Um bom aparelho, né? Um bom computador, né? Uma boa conexão de internet, uma boa câmera, né? A gente precisa ter isso, que a gente também tem que investir na nossa profissão, no nosso trabalho. Mas é basicamente isso, né? Claro, muitas vezes a gente vai ter que comprar material digital, né, para poder fazer os atendimentos, mas a gente também faria isso com presencial, comprando jogos, comprando recursos, né? Mas em termos de custo, é muito mais em conta, né? Então, assim, a liberdade geográfica, a liberdade de tempo e a liberdade financeira é algo que, para o profissional, é muito importante, né? Para o profissional, é muito bom, porque o profissional, ele acaba tendo essas vantagens, né, a seu favor. E falando dos clientes, falando dos pacientes, né, existem também outras vantagens que são importantes, que também contribuem para que eles procurem nossos atendimentos online. Mas antes da gente continuar aqui, acho que psicopedagogo, acho que só tem, não, Ana Luísa tá aqui, Priscila, Maiara, não sei se a Jana Vasconcelos é psicóloga ou psicopedagoga, mas eu queria só que vocês me respondessem aqui. Vocês atendem online? A Ana eu já sei que atende. Mesmo assim responde, Ana. Vocês atendem online? Já atendem ou já atenderam? Ou nunca atenderam online? Como é que é para vocês essa modalidade? Atenderam só na pandemia e depois pararam? Vamos ver se vocês colocam aqui pra mim. A Yane entrou também. Eita. Alguma de vocês atende online crianças com TDAH? Ou não precisa nem ser TDAH, mas atende crianças online ou não? Ó, Priscila, não. Claro que existe, gente, uma preferência. Eu conheço psicólogas que não atendem crianças online porque não gostam, acham que tem algum tipo de perda, né? Preferem o presencial, gosta desse contato, né? O estilo de vida também permite que tenha ali um consultório, etc., sem problema nenhum, tá? A gente tá falando de vantagem, claro que existem desvantagens, óbvio, né? De toda modalidade a gente tem vantagens e desvantagens, né? Mas o que eu quero discutir aqui com vocês, né, é primeiro abrir o olhar de vocês para essa modalidade, porque pode ser que através dessa modalidade você consiga atingir mais pessoas, você consiga chegar a mais lugares, né? Então é uma possibilidade de ampliação, sim, de agenda, né? Até de serviços, porque você não precisa ficar só no atendimento à criança, você pode diversificar com atendimento, né, de orientação de pais e outros tipos de atendimento também. E, ao mesmo tempo, né, da gente discutir a questão do atendimento online para crianças com TDAH. Porque eu vejo também que há uma dificuldade do profissional nesse tipo de atendimento, mas há uma procura muito grande das famílias. Muitas famílias procuram atendimento também no online. Por quê? Porque nas suas cidades não tem esse profissional, ou pelo menos não tem um profissional qualificado, né, para atendimento de crianças com TDAH. Então elas procuram muito nas redes sociais esses profissionais. Então é uma forma também da gente parar para pensar e ver se há a possibilidade de a gente também entrar nessa modalidade, né, e ampliar os nossos atendimentos. Mas é claro, nem todo mundo vai se adaptar, assim como nem todo profissional vai se adaptar, nem toda criança vai se adaptar também, né? Então, Jana, a gente está falando sobre isso, né? Hoje a gente está com uma live que é para psicólogos e psicopedagogos. Claro que as mães, né, que estão entrando aqui vão entender um pouquinho de como funciona esse atendimento, tá? O atendimento, eu já vou entrar daqui a pouquinho no como funciona, mas ele tem uma diferença, né, de profissional para profissional. Cada profissional vai ter o seu perfil de trabalho, né? Mas existem algumas coisas que são
pelo menos deveriam ser comuns a todos. E a gente vai falar um pouquinho, tá bom? Então espera só um pouquinho que a gente já vai chegar lá. Então vamos lá, as vantagens para o cliente. Também a questão do tempo, né? Então assim, essa correria de ter que pegar a criança na escola, correr para casa, depois de casa para o consultório, do consultório para casa, essa logística, né? De tempo mesmo, né? Pegar, levar, né? Às vezes não tem quem pegue, quem leve, quem fique. Então a criança já está ali em casa, ela já está sendo atendida, sem que alguém precise levar, buscar. Então essa questão, né, do conforto e da segurança da casa, né, evitando deslocamentos, né, com maior flexibilidade de horário, porque a gente consegue encaixar um horário ali, né, que seja mais acessível, né, tanto para o profissional quanto para a criança, né, para a família. A gente acaba também, de certa forma, envolvendo a família nesse atendimento, porque a gente tem ali momentos, né, onde a gente tá com a família junto, algumas atividades que a gente pode fazer junto com a família, porque a criança tá ali no ambiente familiar e bem possivelmente, nem sempre, né, claro, mas é bem possível que os pais estejam ali presentes, que possam em algum momento interagir junto, né, interagir ali no atendimento. A questão de poder ser atendido por profissional de outra região, né? Então, eu quero ser atendida por Juliana, eu mesmo estando morando em São Paulo. Então, eu vou lá e contrato a Juliana online. Eu não dependo mais só dos profissionais da minha região. E isso, gente, é um alerta, né? Para que a gente, primeiro, se qualifique, né? Segundo, que a gente também crie um marketing que atinja, né, não só fora, mas também dentro da nossa cidade. Porque se a gente atende online, a gente precisa ficar conhecida na região, né? A gente fica conhecida na nossa região, fica conhecida no nosso estado, fora do nosso estado, fora do Brasil. A gente vai ficando. Mas às vezes a gente esquece de ser conhecido na nossa região também, no nosso município. E aí a gente começa a perder os nossos pacientes presenciais, né? Então, quando a gente começa a se tornar referência em alguma área, as pessoas começam a nos buscar por essa referência, e não porque ela está procurando um psicólogo qualquer, ou um psicopedagogo qualquer, entendeu? E aí, a importância da gente ter o nosso nicho, né? Nosso nicho é que vai fazer com que a gente se torne especialista, né? E se torne referência naquela área, né? Uma outra questão também, e aí eu vou falar especificamente do TDAH, é a questão do uso das ferramentas digitais, né, tecnológias digitais, que as crianças com TDAH gostam muito, se interessam muito. Então, às vezes é mais fácil de você conseguir uma boa adesão da criança com TDAH no online do que às vezes no presencial. Porque a gente utiliza ali recursos tecnológicos digitais que atraem a criança com TDAH. E às vezes isso é uma forma, né, da gente conseguir maior engajamento, né, maior adesão da criança ao tratamento, tá? Claro que isso no presencial também acontece, mas os recursos tecnológicos, né, o recurso digital, às vezes só o fato de estar sendo no computador já faz com que a criança tenha mais vontade em participar, entende? Então também é uma vantagem, tá? E ao mesmo tempo a gente trabalha o desenvolvimento da autonomia, da atenção, da concentração, né? E outras habilidades aí que a gente vai definir como importantes no atendimento. Deixa eu ver aqui se tem uma perguntinha. Não, tem só a pergunta da Jana que eu já vou responder. Ó, a Renata colocou, isso mesmo, as mães querem que entendam de TDAH e suas necessidades. Renata, cada vez mais, eu acompanho muitas mães, né? Só no meu grupo do WhatsApp tem mais de 300 mães de TDAH. E cada vez mais as mães estão se conscientizando de que não basta procurar um psicólogo ou um psicopedagogo, que esse profissional precisa conhecer minimamente de TDAH. Então, assim, e não é assim, minimamente que eu falo, não é um conhecimento superficial, tá? Eu tô falando de um conhecimento que realmente vai agregar
tanto no diagnóstico quanto no tratamento dessa criança, entende? E elas procuram saber mesmo, tá? Elas procuram saber. Então, cada vez mais, né, as mães, quando vão procurar, elas vão procurar um profissional especializado. É claro que quando eu falo especializado, eu não estou falando aquele profissional que fez pós-graduação. Hoje, no nosso mundo atual, né, um profissional especializado naquela área nem sempre é aquele que fez pós-graduação, é aquele que se especializou, que se dedicou em formação, em estudo, né, naquele assunto. Então fez vários cursos, né, tá sempre estudando sobre aquele assunto e se especializa naquele assunto, se torna ali um conhecedor mais aprofundado sobre esse assunto. É esse profissional que a mãe está procurando. E vou te falar, é muito difícil de encontrar. É muito difícil. Então, como elas não encontram lá no presencial, que é onde elas procuram primeiro no presencial, como elas não conseguem encontrar esse profissional, elas migram para o online, tá? Procurando uma referência, principalmente no Instagram, né? Que é nosso cartão de visita hoje. E quando a gente fala de TDAH, cada vez mais essas mães estão procurando essas referências. Porque eu, por exemplo, né? Ontem eu tive uma crise de coluna. Quase que eu nem fiz essa live hoje, porque tenho que ficar de repouso, não posso ficar muito tempo sentada. Mas ontem tive uma crise de coluna, fui parar no hospital, tive que tomar medicação, etc. E assim, hoje eu fui procurar um ortopedista. E eu fui numa ortopedista que eu já conheço, que já fui atendida, mas ela não é especialista em coluna. Então eu já tenho o nome de um outro profissional, ortopedista, especialista de coluna, que eu vou entrar em contato para marcar uma nova consulta. Hoje fiz uma consulta de emergência, sabe? Por quê? Porque eu quero ser atendida por um profissional especialista, por um profissional que tem um conhecimento mais aprofundado naquele assunto, que teoricamente, pelo menos, tem mais chance de resolver o meu problema, né? Ou me ajudar, pelo menos, a resolver ou a minimizar o meu problema. Então, a mesma coisa as mães de TDAH, né? E por isso, gente, que quem tá me acompanhando aqui no Instagram tá vendo aí há mais de uma semana, né? Eu divulgando o lançamento da formação de TDAH. Eu já fiz essa formação presencialmente antes da pandemia, vários profissionais fizeram curso comigo. Depois da pandemia, né, eu reestruturei todo o curso para o online, trazendo as atualizações, ampliei muito o curso. O curso antes ele era 4 meses presencial e agora ele está 6 meses online para ele acontecer. Então ele está bem amplo, bem rico. Mas eu não lancei ele antes porque eu não tinha tempo para poder gravar todas as aulas, para dar atenção. Então hoje eu vou lançar esse curso, né, essa formação, porque eu, primeiro, estou num tempo que eu posso fazer isso agora, né, e segundo, porque eu entendo que muitos profissionais, né, e eu recebo muitos profissionais para fazer supervisão comigo, estão precisando ter um conhecimento um pouco mais aprofundado do TDAH, porque cada dia mais crianças com suspeita de TDAH chegam no nosso consultório. E a gente precisa fazer uma boa avaliação, e a gente precisa fazer uma boa intervenção, né? Então, aprimorar a nossa prática clínica, né, no atendimento de crianças com TDAH hoje é essencial. Queira você ser especialista em TDAH, como eu, né, que atendo praticamente só crianças com TDAH, seja você querendo só trabalhar com TDAH ou não, você precisa saber de TDAH. Porque com certeza ele vai chegar no seu consultório. Com certeza absoluta. Se é que já não chegou, né? E aí, vamos falar um pouquinho de alguns requisitos básicos, né, que a gente precisa, porque muitas pessoas acreditam que para atender online é só ligar o computador, abrir o Zoom, né, ou abrir o Meeting, ou ir lá no Skype, enfim, né, abriu lá um programa, um aplicativo de videochamada e atende a criança. Gente, não é isso. Não é só isso, né? A gente precisa ter alguns cuidados, né? Primeiro, cuidados éticos, e aí, né, principalmente, né, quem é psicólogo tem que estar com um código de ética aí na ponta da língua, porque nós temos aí um conselho que regulamenta, né, e que fiscaliza a nossa profissão, e a gente precisa
cuidar dessa questão ética, porque a gente pode, né, incorrer em penalidades. Na psicopedagogia, a gente ainda não tem uma regulamentação da profissão, né? A gente ainda não tem um conselho. Existe um código de ética da psicopedagogia, mas não é oficial, né? Como é o da psicologia. Mas é importante que você conheça também, né? Que você cuide, né? Dessas questões, né? Principalmente relacionado a sigilo da informação, né? Sigilo do processo de atendimento, não só, né, da informação, mas de todo o processo de atendimento. Também a gente precisa primar por esse sigilo, né? Então, um bom contrato de prestação de serviço é importante, que a gente faça esse contrato, que nesse contrato tenha ali, né, tudo que é de sua responsabilidade, tudo que é de responsabilidade da família. A gente precisa deixar isso muito bem claro, né, para que não haja confusão, né, para que não haja problema, né, garantir ali no nosso atendimento o sigilo no sentido de que a criança, né, em especial o psicólogo, eu chamo a atenção do psicólogo porque a gente tem, né, uma fiscalização aí, né, um acompanhamento maior, né, a gente precisa cuidar disso, né, o ambiente que a criança vai fazer o atendimento não é na sala com um monte de gente junto, é num ambiente onde se preserve o sigilo dela. Então é num quarto, é sozinha, não é com um monte de gente passando. Uma vez eu fui atender, foi até um caso que depois eu desliguei, porque não tinha como ser diferente. Parei de atender, porque a menina era uma adolescente e ela sentava na sala com fone de ouvido. E assim, claro que ninguém me ouvia, mas as pessoas ouviam o que ela estava falando. E a mãe passava, e o irmão passava, e era uma confusão na sala passando. Eu falei, não tem como atender assim. Não tem. Se não tem como você ficar num ambiente que não tenha ninguém, eu não tenho como atender, né? Por uma questão ética mesmo, né? Proteção para mim e proteção para ela também, né? Como que ela vai falar, por exemplo, da mãe com a mãe passeando entre, né, ali onde ela tá? Não tem como. Então a gente precisa, assim, garantir sigilo do processo, garantir sigilo das informações. Então, um aplicativo, né, um site, enfim, que tenha, né, essa proteção de dados, isso é muito importante, tá? Esse contrato aí que vai pontuar, né, o que cabe a cada um, né, dentro desse processo. A gente tem que ter um mínimo de conhecimento técnico, né, das TICs. A gente precisa conhecer minimamente sobre esse mundo digital, né, as tecnologias da informação, né, os aplicativos. A gente precisa conhecer sobre isso e ter disponibilidade e capacidade de também ensinar para a família, porque nem sempre a família vai saber. Então, por exemplo, se eu utilizo o Zoom para os meus atendimentos, eu pergunto sempre para a família. Muitas hoje já sabem como liga, né? Como entra e tudo mais, porque por causa da pandemia, muitas escolas usaram e tal. Mas algumas não sabem, então eu preciso ensinar para essa família como é que ela entra, como é que ela ativa o som, né? Eu preciso ensinar. Para isso eu preciso conhecer, né? Preciso conhecer sobre essas TICs, né? Para que eu consiga tirar o melhor proveito do digital, né? E dessas ferramentas tecnológicas, que são muitas. E às vezes a gente não consegue ter um atendimento diversificado, né? Porque a gente não conhece, tá? Organização de recursos tecnológicos, né? Então a gente precisa ter isso organizado, né? Então fazer um mapeamento, né? Uma lista dos aplicativos disponíveis, aplicativos para computador, né? Recursos que a gente tem, que a gente vai adquirindo, e a gente vai deixando ali organizado, como a gente organiza os nossos materiais físicos no consultório, né? Eu tenho aqui, ó, um monte de jogos, eu sei quais são os jogos para trabalhar os objetivos que eu tenho. No online é a mesma coisa, eu tenho lá as pastinhas, né? Para trabalhar atenção, para trabalhar controle inibitório. Então eu tenho ali os meus recursos online para trabalhar com meus pacientes. Eu preciso ter essa organização e esse conhecimento também, né? Ter uma capacidade de adaptar as atividades, adaptar, por exemplo, adaptar jogo, né? Você pode ter um jogo físico e você utilizar esse jogo físico adaptando esse jogo aqui na tela do computador. Você vai manuseando aqui,
né? E a criança vai estar desenvolvendo uma atividade, né? Renata, dá para colocar jogo online, né? Eu utilizo o Zoom, que é um site, né, de videoconferência. O Zoom, se eu não me engano, ele só dá disponibilidade de você ficar 40 minutos gratuitamente no atendimento, né, ali na sala. Então eu fiz o Zoom pago, porque eu posso ficar, né, direto, né? E aí o que acontece? No Zoom, né, você conhece, né? Então no Zoom você pode compartilhar a sua tela, tudo que está no seu computador você compartilha com a pessoa, e você pode habilitar a pessoa para usar o mouse na sua tela. Então, por exemplo, você tem um jogo na sua tela do computador, a pessoa que está lá do outro lado, ela vai ter acesso àquele jogo e ela vai ter como jogar o jogo com você, usando o mouse dela, entendeu? Então, assim, quando eu vou fazer um atendimento online, que eu vou fechar com a família, eu pergunto quais são os recursos tecnológicos que essa família tem disponível. Se ela tem um computador, se ela tem um tablet, ou se é só o celular, se é um computador, né, notebook, ou se é tablet e celular. Por que eu pergunto isso? Porque se a família tiver um computador, eu vou atender sempre pelo computador. Por quê? Porque o tablet e o celular não me possibilita todos esses recursos que eu tô falando, tá? De você compartilha a tela e tal, mas a pessoa do outro lado tem mais dificuldade em acessar o uso, né, de mouse na minha tela, ok? Então eu sempre peço para que seja no computador, no notebook, né? Se a família não tiver de jeito nenhum, a gente tenta uma adaptação. Mas dependendo do caso e dependendo da idade da criança, eu nem faço. Porque se for pelo celular, dá para fazer, a gente consegue adaptar, mas tem coisas que eu não vou utilizar com ela. Eu vou adaptar o recurso, entendeu? Vou usar outro recurso, tá? Esses mais de interação assim, não dá para usar tanto, então às vezes eu uso mais um recurso onde ela pode falar e eu executo, tá bom? Aí, quer dizer, é a adaptação que a gente vai fazendo ao recurso, né? Que a gente tem que ter essa capacidade, né? De flexibilidade, né? Uma outra questão, o nosso plano de ação, nosso plano de intervenção tem que estar adequado à modalidade online. Então, o que significa isso? Que eu tenho que montar o meu plano de ação, os meus objetivos, selecionar os meus recursos que são de acordo com a modalidade online, que dê para a criança participar ativamente e não fique só passiva, né, ou só respondendo verbalmente, que ela tenha interação. Quanto mais interação da criança no atendimento online, maior a possibilidade dela desenvolver habilidades e mais engajamento ela vai ter no atendimento. Então é importante, né, que a gente pense, né, em recursos e estímulos que vão promover essa interação, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Acho que seria basicamente isso. E aí, eu vou falar aqui, responder o que a mãe colocou aqui, porque assim, nossa live, o nosso objetivo era realmente chamar a atenção para essa modalidade que veio para ficar, né, que nos abre e aí um leque de possibilidades, né, que, claro, tem pontos negativos, assim como tem pontos positivos, assim como todas as modalidades, assim como o presencial também tem, né, assim como o home care também tem, quem atende em casa também tem pontos positivos, pontos negativos, e que a gente precisa se capacitar, né? Não dá para simplesmente abrir a tela do computador e começar a atender. A gente precisa ter um conhecimento mínimo da nossa tecnologia, né? Para que a gente consiga não só manusear isso com maior desenvoltura, mas também que a gente consiga instrumentalizar o nosso paciente e os pais desse paciente, né, a utilizar essas ferramentas também, tá? Então, o nosso plano de intervenção, né, nosso plano de atendimento, nosso planejamento da sessão,
ela tem que levar em consideração tudo isso, buscando o máximo de interação possível, que é o que vai fazer com que a criança, né, goste de estar ali, né? Eu já atendi crianças de 6 anos para cima, atendi uma que estava de 5 para 6 anos e para cima, nunca tive problema com atendimento online, assim, em termos de engajamento. A única situação que eu tive foi de um paciente, que era esse que fez 6 anos, eu comecei a atender, ele tinha 5, e ele já fez, logo no mês seguinte ele fez 6, ele era da Austrália, então era um atendimento assim, de um lugar bem longe, né? Era brasileiro, mas ele não gostava de tecnologia, de falar em vídeo com ninguém, nem para falar com os parentes, nada disso. Então, o que a gente fez? A gente começou com um tempo pequeno, que é 50 minutos a sessão, né? Então, a gente começou com um tempo menor, se eu não me engano, eram 15 minutos que a gente ficava, que era o tempo que ele conseguia ficar, e eu usava o restante do tempo para orientação de pais. E aí a gente ficou assim um tempo, depois a gente foi aumentando para 20 minutos, para 25. Eu sei que no final a gente chegou a 40 minutos de atendimento e ele ficava de boa. E aí, como eu usei muito tempo para fazer orientação de pais, o caso dele a gente conseguiu resolver bem rapidinho, né? Porque nada melhor do que ter os pais no atendimento para que a coisa ande, né? Então a gente conseguiu chegar a 40 minutos, uma criança que para ficar 15 era difícil, mas ele foi ficando e ele chegou a 40 minutos e a gente usava o restante do tempo para orientação de pais. Quando chegou o momento de 40 minutos, eu dei alta para ele, né? Ele não precisou mais de atendimento, eu fiquei mais um tempinho com a família e depois dei alta para a família também, tá? Então assim, foi uma criança que precisou de adaptação, mas ela conseguiu se adaptar e conseguiu ficar e a gente conseguiu atingir os objetivos, né? Então tudo é a gente fazer uma boa avaliação do caso e traçar um planejamento específico para aquele caso, tá? Então vamos lá, deixa eu responder aqui a mãezinha, acho que é mãe, né? Que perguntou aqui, como funciona atendimento online para crianças TDAH? Então, como funciona? Como eu falei, não existe uma regra, né? Depende de cada caso. Como que eu faço? Primeiro eu faço um período de avaliação, como eu faço no presencial também. Nessa avaliação, eu vou detectar quais são as questões que precisam ser trabalhadas na terapia. Detectei essas questões, eu fecho com a família quais são as prioridades, porque quem atende crianças com TDAH sabe que são muitas demandas. São muitas questões a serem trabalhadas, não dá pra gente trabalhar tudo ao mesmo tempo. Então eu fecho ali com a família, vou dar um exemplo, tá? A criança chegou, ela tem várias questões, mas o principal que está trazendo maior prejuízo para ela são as questões de interação social. Ela está tendo muito problema de interação social. Ok, então eu defino com a família ali, né, com a criança, com a família, qual é o nosso foco principal, o nosso objetivo principal. Trabalhar a interação social dessa criança. Ok. Então aí eu começo os atendimentos de intervenção, tá? Que vão estar focados nesse objetivo principal aí, que é a interação social. Então eu vou começando a planejar várias sessões dentro do meu plano de trabalho, as sessões que vão estimular essa criança a desenvolver as habilidades sociais que ela precisa, ok? E aí eu vou selecionando, né, dentro das sessões, quais são os recursos que eu vou utilizar. Então, tem sessões, por exemplo, que eu posso fazer através de um jogo. Por exemplo, eu tenho um jogo para trabalhar habilidades sociais, que é uma trilha, um jogo de trilhas. E nesse jogo eu uso muito para fazer a avaliação. Nesse jogo de trilhas, a gente vai jogando, e aí, dependendo de onde a criança cai, ela pega uma cartinha que fala sobre uma habilidade social, sobre uma situação social que ela tem que dizer como ela agiria, que ela faria naquela situação e tal. Então, é um jogo que a gente usa para trabalhar habilidades sociais. Depois a gente pode pegar essas situações do jogo e fazer uma simulação. Então, eu faço uma encenação de como eu agiria naquela situação. E ela faz também uma encenação. Então, assim, a gente vai interagindo com a criança, né, de acordo com o objetivo que a gente traçou. Então, não dá para falar muito bem como que é,
porque cada objetivo, né, a gente vai selecionar a forma que a gente vai trabalhar. Mas, de um modo geral, é através de jogos, é através de recursos lúdicos, é através de recursos interativos, né, que a gente vai trazendo, né, a participação dessa criança e desenvolvendo as habilidades que a gente precisa, tá? Por exemplo, foi ontem, não. Sexta-feira, eu atendi um paciente, ele é dos Estados Unidos. E o que a gente fez? Eu peguei um recurso que eu tenho, que é físico, né, para usar no presencial. Eu tenho ele em PDF, que a gente imprime, né, para usar. E eu, ao invés de usar em PDF impresso, eu usei em PDF no computador. E aí a gente foi montando, escrevendo, a gente foi lendo, ele foi falando, a gente foi interagindo, eu fui estimulando, ele foi falando, a gente foi montando aquela ficha juntos no computador de um recurso que eu imprimo para fazer presencial com meus pacientes, né? Eu uso muito Canva. Deixa eu ver se eu consigo abrir alguma aqui para mostrar para vocês. Eu uso muito Canva para montar atividades. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma aqui, só para dar um exemplo. Peraí, deixa eu pegar o mouse. Ai. Na hora que a gente... Aqui, material de atendimento. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Só pra dar um exemplo. Isso aqui é um livro, ele existe, o livro físico, eu uso nos meus atendimentos, tá? Eu escaneei as páginas do livro para poder utilizar no online. E eu trabalho o que com esse livro? Técnica de resolução de problemas, tá bom? Então, ó, deixa eu botar aqui para vocês não... Deixa eu ampliar aqui para vocês verem, peraí. Esse livro aqui, O Guloso, é um livro que eu tenho físico, né? Eu escaneei as páginas e criei dentro... Obrigada, Ana! A Ana tá falando que tá compartilhando com as amigas. Quem puder compartilhar, né, é sempre muito bom, né? A gente sempre derrama na vida do outro coisas boas, né? Assim como a gente também tá recebendo. Então, assim, esse livro, o que eu fiz? Eu escaneei as páginas do livro e no meio das páginas eu criei uma atividade para fazer com a criança, tá? Então, ó, atividade, o livro é o seguinte, ele vai trazendo um queijinho, o ratinho tá trazendo queijo, e ele vai entrar na casa dele. Só que quando ele vai entrar, o queijo agarra na porta, não entra. E aí eu criei essa página aqui, que não existe no livro, tá? Eu criei essa página. Peraí, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso fazer para levar o queijo para dentro da minha casa, ó? Como é que eu posso fazer para levar o queijo para dentro da minha casa? E aí eu ajudo a criança a criar uma resolução para esse problema. Então ela vai pensar 2 soluções para o problema. E aí a gente vai avaliar as consequências dessas 2 soluções. Tá, se eu fizer, tipo assim, eu vou pegar uma faca e vou cortar o queijo. Eu vou comer o queijo, um pedaço do queijo para ele ficar menor, ok? Vamos dizer que essas 2 soluções. Aqui a gente vai colocar as consequências. Tá, se eu for lá e pegar uma faca e cortar o queijo, o que acontece? E aí eu penso nas consequências. Se eu comer um pedaço do queijo para ele diminuir, o que acontece? E aí eu penso nas consequências, ok? E aí depois eu vou para a avaliação das consequências. Pontos positivos, pontos negativos. E aí, ó, das 2, até que eu escolho qual das 2 eu vou usar. Que eu já avaliei a consequência, os pontos positivos e negativos, então eu vou escolher. Então a primeira opção é melhor do que a segunda, ou a segunda é melhor do que a primeira. E aí a gente volta para a história para ver se o ratinho decidiu a mesma coisa que a criança ou se ele pensou algo diferente. Aí a gente volta, né? Escolhe a solução e volta. Nesse caso aqui, o ratinho comeu o queijo. Só que o ratinho come muito queijo, e o que acontece? Ele vai engordando e não consegue entrar na casa dele. E aí? E agora? Entra outra resolução de problemas. E a gente pensa, como eu faço para entrar na minha casa? Aí a gente pensa de novo 2 soluções, avalia as consequências, né? Pensa aí nas possíveis prós e contras. Depois a gente escolhe uma solução e vamos comparar para ver se o ratinho fez a mesma coisa.
No caso aqui da história, né? O ratinho vai pegar uma corda, vai fazer ginástica, ó, para poder emagrecer, para poder entrar na casa. Só que aí o que acontece? Ele fica com muita fome. Ele fica com muita fome e aí o que ele faz? Ah, eu vou comer um queijinho. E aí? O que vai acontecer de novo, gente? Olha, o que ele tá vindo com uma pedação de queijo. De novo, será que ele vai cometer o mesmo erro? E isso aqui, gente, para TDAH é tão importante. Por quê? Por que é importante para TDAH? Porque crianças com TDAH têm uma tendência a não aprender com os próprios erros. O que é não aprender com os próprios erros? Ela toma uma atitude, aquela atitude, né? Toma uma decisão, aquela decisão não é positiva, não traz a solução para o problema. E aí, ao invés dela aprender com isso, da próxima vez ela não tomar mais aquela atitude, da próxima vez ela faz tudo de novo. Então, isso é uma característica do TDAH, entende? Então, quando a gente trabalha esse livro, por exemplo, a gente vai trabalhar, peraí, tá, fiquei com fome de novo, vou lá pegar o queijo, mas será que eu vou fazer a mesma coisa, vou trazer um queijo grande que não vai entrar na minha casa? Então, a gente começa a trabalhar com a criança, né, a aprendizagem através da própria experiência, ok? Então, é um livro e eu criei ali dentro do livro, né, uma adaptação da história, tá bom? Gostou, Ana? É legal, né? É legal. Ó, eu faço muito assim com meus pacientes. Pego e transformo, às vezes escaneio, né? Pra ficar mais fácil e tudo mais. Deixa eu fechar aqui, porque eu quero mostrar outra coisa pra vocês. Então, assim, o atendimento online, ele, assim como o presencial, vai depender muito mais da nossa criatividade, né? E é infinito, são infinitas possibilidades dentro da nossa criatividade. Essa historinha do ratinho, essa coleção tem uma outra história também, que eles vão sair eles se arrumam todo para ir pra praia, e aí botam biquíni, pegam coisa, lanche, não sei o que, e quando eles vão sair, eles olham para fora, começa a chover. E aí eles voltam, e aí, o que eles fazem, né? Pô, tá todo mundo arrumado pra ir pra praia, começa a chover. Aí tem toda uma história rodando em relação a isso, também com várias propostas, né, de solução de problemas. Então a gente vai pegando, escaneia e usa, né, no nosso atendimento online. É uma possibilidade, né? Enfim, gente, ficou alguma dúvida em relação ao atendimento online? As possibilidades são muitas, né? A gente precisa ter, sim, um cuidado ético, né? A gente precisa ter esse cuidado de não expor a criança, né? De ter a questão do sigilo, fazer um bom enquadre, né? Fazer um bom contrato terapêutico com a família, para definir o que é de sua responsabilidade, o que é de responsabilidade da família, né? Para que também não haja problemas, né? Questão de vazamento de informações, a gente tem que ter cuidado com tudo isso. Tudo isso, conhecer, né, sobre tecnologia, sobre recursos tecnológicos, a gente precisa conhecer para a gente ampliar nossa possibilidade de atendimento. Mas é riquíssimo, né? Atendimento online é riquíssimo e muito prazeroso, porque a gente chega em lugares, né, que a gente nunca imaginou que fosse chegar. Eu atendo crianças de lugares que eu nunca nem imaginei em conhecer, quanto mais atender a criança, né? Então, é muito bom. Fora que te abre também possibilidade de outros serviços, né? Como a orientação de pais, que no TDAH é essencial. Alguma dúvida, pessoal? Ficou alguma dúvida? Eu quero mostrar para vocês aqui, assim, eu vou mostrar para vocês hoje, em primeira mão, a estrutura da nossa formação em TDAH infantil, para você que é psicóloga e psicopedagoga. É uma formação específica para você, porque é sobre atendimento clínico, ok? Eu vou mostrar toda a estrutura. A nossa inscrição, ela vai começar, ela vai estar aberta hoje, tá? Mas ela vai começar através do pagamento de cartão somente amanhã, porque
porque o link de pagamento ele só vai ficar liberado amanhã, ok? Mas quem quiser fazer o pagamento por Pix, né, o pagamento do valor total por Pix, já pode fazer a inscrição hoje, ok? Mas eu vou mostrar aqui para vocês como que vai funcionar a nossa formação. Deixa eu pegar aqui que eu quero virar para vocês, tá? Eu tentei colocar nessa formação, gente, o máximo de conteúdo possível, que fosse o mais prático possível. Claro que a gente tem que ter a parte teórica, óbvio, né? Mas que fosse o mais prático possível para que você, psicóloga, psicopedagoga, possa transformar a sua prática, tá? Não é um curso onde você vai aprender técnica disso, técnica daquilo. Não, é um curso que você vai desenvolver o raciocínio clínico para avaliação e intervenção de crianças com TDAH, ok? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse post aqui vai pro Instagram, vai para as redes sociais depois, tá? Para você olhar com calma. É só para mostrar aqui de uma forma geral, tá bom? A nossa formação, ela vai ser totalmente online, né? As aulas da formação, elas vão ser gravadas, só que a gente vai ter algumas aulas tira-dúvidas ao vivo. Então, a gente vai ter um bloco de aulas, vocês vão receber um cronograma já no início do curso, com todas as datas de liberação de aula, data das aulas ao vivo. Então, vocês vão ter bloco de aula gravada, uma aula ao vivo tira-dúvidas, que depois vai ficar gravada na plataforma, tá? Para que a gente possa sanar todas as dúvidas em relação às aulas gravadas, que vocês também vão poder colocar perguntas nos comentários das aulas e eu vou responder para vocês. Além disso, no final da formação, a gente vai ter 2 supervisões em grupo. A gente vai ter um período onde vocês vão poder cadastrar, né, um caso lá no formulário, e eu vou selecionar dois casos para a gente discutir em grupo no final da nossa formação. Por que eu deixei para o final? Para que a gente já tenha amadurecido bastante o nosso raciocínio clínico, que a gente tenha ferramentas, conhecimento suficiente para fazer uma boa supervisão, ok? E aí vai chegar na supervisão realmente aqueles casos que a gente não conseguiu sanar só com conhecimento das aulas, tá? Público-alvo, psicólogos e psicopedagogos. A nossa aula inaugural já começa dia 10 de maio. Então, a gente vai ter uma aula de abertura, né, para receber todos vocês. Já no dia 10 de maio, estou preparando um tema bem legal para esse dia. A duração será de 6 meses. Por que 6 meses? Porque as aulas vão sendo liberadas aos poucos. Cada semana vai sendo liberada. Tem semana que é uma aula, tem semana que é uma aula maior, tem semana que vão ser 2 aulas. E aí a gente termina... maio, junho, julho, agosto, setembro. Em setembro a gente termina as aulas gravadas todas. E aí em outubro a gente finaliza a última aula tira dúvidas e faz as 2 supervisões. Então ela vai durar 6 meses de curso, tá? E depois vocês vão ter acesso a essas gravações aí por 5 anos, tá bom? E todas as atualizações que tiverem, né? Certificado de 40 horas. Esse certificado de 40 horas pode mudar o total de carga horária para cima, né? Dependendo aí se durante 6 meses, né, eu acrescentar mais alguma aula, tá bom? São mais de 25 aulas, gente, no curso, muito mais. E aí, o que vai ter? A gente vai ter o módulo 1, que vai falar sobre o histórico, a epidemiologia e a etiologia do TDAH. Então, você vai entender da onde surgiu o TDAH, né? Se isso é um transtorno da atualidade, de quando, né, começaram os primeiros estudos sobre TDAH, a incidência do TDAH no Brasil e no mundo, a etiologia, né? Da onde saiu o TDAH, o que causa TDAH, tudo isso. No segundo módulo, a gente vai falar sobre a psicopatologia do TDAH. Então, a gente vai entender toda a neurobiologia do TDAH, perfil neuropsicológico, enfim. A gente vai estudar sobre o sistema atencional, sobre o sistema de recompensa do cérebro. Então, vai ser o nosso módulo 2. No módulo 3, vai ser sobre avaliação clínica do TDAH.
Então a gente vai falar sobre avaliação clínica, a gente vai falar sobre o DSM-5, sobre o CID-11, vai ter aula sobre diagnóstico diferencial, comorbidades, a gente vai ter uma aula só sobre anamnese, como a gente aplica a anamnese, quais são os pontos da anamnese que são essenciais na avaliação de TDAH, escalas de avaliação, entrevista e relatório escolar. E tudo isso vocês vão receber material em PDF para que vocês possam também utilizar, tá? Como um modelo, enfim. Vai ter uma aula só sobre atendimento diagnóstico, né? O papel do psicólogo no diagnóstico, o papel do psicopedagogo no diagnóstico e uma aula sobre devolutiva também, ok? Então a avaliação a gente vai pegar tudo, tá? Desde a primeira entrevista até a devolutiva a gente vai falar sobre todas as etapas, tanto para o psicólogo como para o psicopedagogo. No módulo 4, a gente vai falar sobre tratamento baseado em evidências. Então, a gente vai falar sobre o tratamento padrão ouro do TDAH, vai ter uma pincelada, uma noção básica de medicação, vamos entrar, né, na TCC, e aí mais voltada para psicólogos, né? O plano de tratamento dentro da TCC, a atuação do psicólogo com a modalidade, com a TCC. Vamos falar de orientação de pais, como funciona, né? Como a gente pode estruturar a orientação de pais no TDAH, intervenção psicopedagógica, e vamos ter ali no final, né? Vamos falar um pouquinho das terapias alternativas, né? O que tem evidência, o que não tem evidência. E o último módulo, o 5º, que é de técnicas e estratégias. O que a gente vai aprender nesse módulo? A gente vai aprender sobre os aspectos cognitivos, emocionais, comportamentais e sociais do TDAH, e eu vou trazer algumas técnicas e estratégias da TCC que vocês vão poder utilizar para desenvolver esses aspectos na criança com TDAH. Ok? Então, assim, super, super completo. Vou só mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, né, eu imprimi aqui, ó, cada módulo, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, né? E a quantidade de aulas que vão ter em cada módulo. E, além disso, né? A gente sempre tem os bônus. Os bônus, quem fizer a inscrição na formação de TDAH infantil vai receber o meu mini curso online de rotina gamificada para TDAH. Esse curso já está todo gravado, você vai ter o acesso imediato a esse curso. E você também vai receber o nosso bloco personalizado com a logo do curso, seu nome, lindo na sua casa, físico, bloco físico, tá, pessoal? E as aulas extras, a gente vai ter várias aulas extras também. TDAH, aspectos legais, entendendo o TOD, que é uma comorbidade muito comum no TDAH. A gente vai ter uma aula mais aprofundada sobre atendimento online, né? A gente vai ter aulas de funções executivas com a Natália, da Pequeninhos. Não sei se vocês conhecem, é psicóloga. E outras aulas aí que a gente vai colocando aí ao longo do tempo. Além das 2 supervisões em grupo que a gente vai ter no final. E o drive com os materiais, não só os materiais do curso, né, oficiais, aí os PDFs das aulas, mas também sugestões de artigos, sugestões de atividades, enfim, de recursos que vocês também vão receber. Por exemplo, aquele livro, né, que eu escaneei, que tem a atividade da resolução de problemas, é uma atividade que vocês vão receber nesse drive de materiais, tá? Deixa eu voltar aqui para ver se alguém ficou com alguma dúvida. E aí eu passo para vocês, então, a inscrição. Vamos voltar. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar aqui para vocês, tá? O período de inscrição e o valor da formação. Eu tô um pouco enrolada. Voltei. Então, a nossa inscrição, ela começa hoje, tá? Como eu falei, hoje, o pagamento apenas em Pix. E a partir de amanhã já vai estar liberado o link de pagamento na bio do Instagram, com a possibilidade de fazer por boleto e também por cartão de crédito. No cartão, esse valor pode ser dividido em até 12 vezes, tá? Sai 12 de R$ 29,80.
O valor dele, nesse período de inscrição, que vai até o dia 7 de maio, tá com 40% de desconto, tá? Depois do dia 7 de maio, o valor volta ao valor original, ok? Então, somente nesse período de lançamento é que a gente vai estar com 40% de desconto, ok? Voltou, Ana? A Ana tá dentro. Ana, você tem que estar dentro, porque, ó, preciso muito de você. Sempre, sempre. Vou colocar aqui. Quem for fazer, gente, com o Pix, tem um pessoal lá no nosso grupo também, vou colocar lá a informação. Quem for fazer pelo Pix, tem que me mandar um oizinho, tá? No WhatsApp, para eu poder saber que você fez, que foi você que fez, e você me passar as suas informações, o seu, como é que se diz? O seu e-mail para eu te cadastrar na plataforma, ok? Lembrando que a nossa aula inaugural dia 10. Ó, o Pix é o meu celular, então você já anota o Pix e já anota o meu WhatsApp. Ok? Eu vou deixar aqui, ó, fixo. E vou colocar também aqui, já saindo daqui, eu vou colocar nos meus stories também, que fica mais fácil da pessoa também ir lá e achar, tá bom? Ok, pessoal? Vamos voltar aqui pra gente poder encerrar, né? Porque a gente já tá aqui 1h11. Sexta-feira, 19h30, né? É a nossa live, né? De profissionais. Toda sexta-feira, 19h30. Nesta sexta-feira, a gente vai fazer a live de tirar dúvidas para a formação. Então, durante a semana aí, se você ainda tá em dúvida, se vai fazer ou não, eu vou colocar todas as informações aqui no Instagram. Você vai ver as informações. Se você ainda ficou com alguma dúvida, você vai mandar para mim, né? Ou vai colocar nas caixinhas de perguntas que eu vou abrir. E na sexta-feira eu vou tirar todas as dúvidas sobre a formação, né? O que você tiver aí em dúvida de como vai acontecer e tudo mais, para que a gente consiga fechar aí uma turma, né? Que seja uma turma de psicólogos e psicopedagogos que realmente vai começar a fazer a diferença na vida dessas crianças com TDAH. É o que eu desejo, né? E eu tenho certeza que muitas famílias vão ser beneficiadas, né? Através desses profissionais, né? Através de vocês que vão fazer curso, né? E que vão aprimorar ainda mais o trabalho de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, gente, só me chamar, né? A gente vai conversando, vai tirando as dúvidas, porque assim, eu quero que vocês se sintam seguras em entrar pro curso. O que eu vou trazer no curso de conhecimento para vocês é aquilo que eu uso todo dia no meu consultório, né? É a minha experiência atendendo crianças com TDAH quase que exclusivamente. Então, essa experiência, né, somada com o conhecimento teórico, que a gente também precisa ter, é o que eu procurei estruturar aqui no nosso curso, né, para que eu possa passar para vocês durante esses 6 meses, tá bom? Então, fica um beijo para vocês e a gente se encontra do outro lado, né? Lá na nossa plataforma de curso, onde a gente vai continuar batendo esse papo sobre TDAH. Tchau, tchau, pessoal!